Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, no versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E Ziba respondeu dizendo ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Meus irmãos, a palavra aqui fala sobre um personagem bíblico chamado Mefibosete. Um homem que nasceu em um berço nobre. Ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Um homem que cresceu tendo sobre ele várias promessas. O futuro dele era um futuro glorioso, seria um futuro de glórias. Porém, quando Saul e Jonatas, o seu avô e o seu pai, são mortos numa batalha, nisso que ali a família real, a linhagem de Saul tenta fugir do palácio, e ali as damas, as criadas, eles tentam esconder a linhagem real da casa de Saul. Mefibosete, ele cai quando tinha 5 anos. Ele cai do colo da sua cuidadora, da sua ama, e isso causa nele uma deficiência, algo irreversível. Ele fica aleijado de ambos os pés. Então essa criança cresce longe do reinado, longe ali da nobreza, e ele vai morar em Lodebar, local que há muitas traduções: a terra daquele que não tem palavra, daquele que não tem voz, local de esquecimento, ou lugar da vergonha. Fato é que Mefibosete, ele cresce nesse lugar. Davi, ele reina sobre a terra de Israel. Em determinado momento ele pergunta: existe alguém da família de Jonatas que eu possa usar de beneficência, que eu possa usar de bondade? E essa pergunta é muito relevante porque Jonatas foi um grande amigo de Davi. E alguém no meio ali dos que estavam na sala do trono vira para Davi e diz: olha, Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Ele se encontra exilado na cidade de Lodebar. Davi imediatamente manda chamar Mefibosete. No que, entrando na presença do rei, Mefibosete, ele entra com certeza receoso, porque ele representava a continuidade da linhagem de Saul. E se alguém pudesse reivindicar o trono, o reinado, seria ele, Mefibosete, por ser neto do rei Saul. E Davi, ele percebendo isso, ele diz para Mefibosete: não temas, porque eu usarei de beneficência contigo, por amor ao teu pai Jonatas. Eu te restituirei todas as terras que Saul teu pai tinha, e tu comerás a minha mesa. De contínuo comerás a minha mesa. Então Mefibosete, ele se inclina e ele diz para Davi: quem é o teu servo para você olhar para mim? Eu sou como um cachorro morto, eu não tenho valor. Mas Davi, ele decreta que seja restituída a vida de Mefibosete, as terras, as propriedades, as riquezas que outrora foram de seu pai e de seu avô. Irmãos, como Mefibosete, nós também tínhamos sobre nós grandes promessas, um futuro maravilhoso. Nós esperávamos na presença de Deus para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso lar, para o nosso relacionamento. Ninguém desejava ou planejava algo ruim. Não, planejávamos coisas maravilhosas, coisas grandes. Mas assim como na vida de Mefibosete, em algum momento as coisas começaram a dar muito errado. No caso desse homem, quando seu pai e seu avô foram mortos em batalha, e ali começou todo o declínio da sua vida, a vergonha, a humilhação, o ter que se esconder em um lugar distante. A sua criada o deixa cair do colo. Com 5 anos ele deforma suas pernas, seus pés, e ele vai morar em Lodebar, um lugar onde ele não tinha voz, um lugar onde ele estava esquecido, um lugar onde ele tinha sepultado todos os sonhos dele. Quando Davi chama Mefibosete à sua presença, ele entra na presença de Davi com medo. Isso é claro. Ele se sente o pior dos homens. Ele não se sente digno. Mas havia uma ordem do rei, havia uma palavra: o rei te chama, ele ordenou que você entre na presença dele. E Mefibosete, ele foi com medo, entrou ali diante de Davi, e ele diz: olha,
eu sou como um cão morto. A autoestima daquele homem estava destruída, ele não tinha mais perspectiva nenhuma na sua vida. Ele nem se considerava mais gente, ele se considerava um cachorro, um cão morto, um animal sem vida. Foi essa dura e difícil expressão. Em quantos momentos da nossa vida nos sentimos assim? Sem valor, desprezados, humilhados, largados. Sentimos que todos os sonhos que nós tínhamos para nós, para a nossa família, que pensávamos até mesmo ser propósito divino, promessas divinas, pensamos que foram sepultados em Lodebar, lugar do esquecimento. E às vezes sentimos assim também, né? Esquecidos. Parece que Deus não se lembra mais de nós, do nosso problema, da nossa dor, da nossa luta, daquilo que Ele prometeu. Pensamos assim mesmo. Mas houve uma ordem. O rei te chama. E Mefibosete foi levado à presença de Davi. Muitas vezes perdemos anos preciosos da nossa vida sem desfrutarmos da vontade do rei e da sua bondade. Mefibosete, ele não acreditava que o rei Davi poderia ser bondoso para com ele. Ele tinha dúvidas. Ele achava que o rei poderia tirar a vida dele. Quando nós nos defrontamos com desertos, com vales, com cavernas, com situações de adversidade na nossa vida, nós duvidamos da bondade de Deus. Nós questionamos a bondade de Deus. Será que o Senhor é bom mesmo? Por que Ele permite isso? Nós questionamos. Mas Davi, ele responde, e assim como Davi, Deus responde a cada um de nós. Não temas, porque de certo usarei de bondade para contigo. Então, quando ele entra na presença de Davi, Davi lhe promete restituir tudo aquilo que pertencia à família de Mefibosete. Meus irmãos, Deus é Deus de restituição. O Senhor nos chama à sua presença no deserto para falar isso aos nossos corações. Eu sou o Deus que vou restituir. Eu sou o Deus que vou te dar aquilo que te foi tirado, aquilo que te foi roubado, aquilo que você perdeu, aquilo que você acha que não tem mais jeito de você rever, eu te farei rever. E foi assim que Davi fez para com Mefibosete. Ele vira para Ziba e diz, olha, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa seja dado a Mefibosete. Meus irmãos, há uma ordem de Deus para que haja a restituição. Para Deus, promessa e realidade não tem diferença. A promessa e a realidade são duas coisas iguais no mundo espiritual. Se Deus prometeu, logo se torna uma realidade, porque a palavra de Deus não volta vazia. Davi determina que tudo aquilo que era dele, Mefibosete, seja a ele restituído, como Deus hoje determina. Já há uma ordem, uma determinação na eternidade, que tudo aquilo que tu perdeu te seja restituído. Davi também diz que daquele dia em diante ele seria tratado como um dos filhos do rei, e ele comeria à mesa de Davi. Ele não mais viveria em Lodebar, esquecido, envergonhado, humilhado, abandonado, não. Ele viveria à mesa do rei. Olha que interessante, são dois pontos, a restituição daquilo que foi perdido e a possibilidade de viver diante do rei. Nós sempre falamos isso no deserto, né? Sempre falamos que o deserto é lugar de restituição, de restauração, sim, mas também é lugar de um banquete espiritual, de vivermos na presença do nosso Rei Jesus e de Ele passar a reinar na nossa vida. Mefibosete não só desfrutaria das riquezas do rei, mas também da intimidade do rei, porque ele estaria ali na sala do trono, na sala do banquete, na presença de Davi, próximo a Davi, por amor a Jonatas. Mefibosete teve acesso ao rei por amor a Jonatas, por amor a Jesus, pelo ato de Jesus por nós. As portas de acesso ao Pai se abriram. Nós hoje temos o acesso através do seu Filho Jesus, por amor a Ele, o ato dele, de amor na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça em Lodebar, mas tenha vida eterna. Lodebar tinha que ficar para trás, tinha que ser uma página virada na vida de Mefibosete. O lugar da vergonha e da humilhação tinha que ficar para trás. Foi uma etapa que passou. Meus irmãos, Lodebar na sua vida deve ficar para trás. Lodebar foi um momento. O que há agora é a promessa e a realização de Deus na sua vida para exaltação e não mais para humilhação. Mefibosete entendeu isso, que Lodebar não era mais o lugar dele. Não seria mais a sua residência, não seria mais o lugar onde encontrariam Mefibosete, mas sim na presença do rei. Ele estava lá, em Lodebar largado, na casa de Maquir, vivendo de favor. E é interessante que Maquir significa dívida. Assim é o homem que vive longe de Deus. Ele tem a dívida do pecado sobre ele. Vive na casa do pecado, preso, sem perspectivas, sem esperanças. Mas o rei decretou uma ordem. O rei te chama.
Essa foi a palavra que chegou até Mefibosete. Hoje, meu irmão, minha irmã, o rei te chama. E ele não te chama para destruição. O deserto não é lugar para destruição. Às vezes pensamos isso. O deserto é lugar de destruição. Não, ele te chama para exaltação. Para restaurar sua família, para restaurar sua vida, para restituir tudo aquilo que um dia você perdeu. Entre na presença do rei. A paz, Senhor Jesus.